Olá, eu sou Samara, assistente social, mestre e doutoranda em serviço social pela PUC São Paulo, e eu submeti o trabalho Entre a Esquerda e a Direita, Continuo Sendo Preta, inquietações sobre o antirracismo neoliberal do governo Lula III. Então, o meu trabalho, ele se trata de uma breve análise acerca do governo Lula III, né, das medidas antirracistas que ele vem implementando, ao passo que implementa outras medidas estruturais neoliberais que impactam negativamente a vida da população preta. Então, eu venho questionar no meu trabalho: o governo Lula, de fato, é antirracista? É possível ser antirracista numa sociedade de classes? Bom, então eu inicio fazendo um apanhado histórico em relação à situação da população negra no Brasil. A população negra no Brasil, ela corresponde à fração de 56%, né, da população brasileira. É o país com maior contingente de pessoas negras fora da África, né? E é essa população que lidera os índices, os piores índices sociais, os piores índices de desigualdade social, de fome, de miserabilidade, de violência, de escolaridade, de renda. Então, por mais que essa população negra seja maioria populacional, é a população também que lidera os piores índices sociais. A pobreza no Brasil, ela tem cor, ela é preta. E a pobreza é também herança colonial e capitalista, né? Produto do sistema capitalista. O Brasil, ele foi o último país a abolir a escravidão, numa falsa abolição, inclusive, né? Que uma falsa abolição tardia e que empurrou as frações negras para o trabalho precarizado, para o desemprego e para as favelas, né? Esse lugar que a população negra ocupa, né, é fruto de uma construção que é estrutural, que é objetiva, mas que também é subjetiva e coloca as populações negras em condição de inferioridade em relação às populações brancas. E aí, raça, né, como Quijano vai nos mostrar, é uma construção social e ideológica também, né? Porque o Quijano vai dizer que para justificar a escravidão precisou-se colocar a população negra num lugar de inferiores para que a escravidão fosse legitimada. Quando a escravidão é legitimada, a população é escravizada e a gente tem a falsa abolição, essa população é empurrada para os piores segmentos da classe trabalhadora, né? Para os piores lugares da classe trabalhadora. Então, para o trabalho precarizado, para o desemprego, para a violência, para as favelas. Bom, os escravizados após a falsa abolição, eles foram empurrados, eles foram largados à própria sorte, né? Como nos vai mostrar Emília Viotti, né? E aí essa população é empurrada para o trabalho precário, para o campo, as mulheres negras para o trabalho doméstico. Então, ou seja, o trabalho doméstico para as mulheres negras é também herança colonial, visto que essa mulher ocupava esse lugar nas casas grandes. E aí, após a falsa abolição, essa mulher se vê obrigada, né, na falta de outras possibilidades, a voltar para a Casa Grande. E até hoje, essa mulher, ela vai ocupar esse lugar. A Lélia Gonzalez, ela vai falar da classificação que a mulher negra é colocada, né, que é de escrava do eito, doméstica e mulata. Então, até hoje, são esses lugares que nós ocupamos, né? Sejam as mulheres negras que trabalham no campo, sejam as mulheres negras que trabalham como domésticas nas casas grandes modernas, ou seja, as mulheres negras que ocupam esse lugar da mulata. De um jeito ou de outro, essa mulher, ela é objetificada e desumanizada, né? No seu lugar de sujeita, de humano. A gente tem também, né, como eu já tinha começado a dizer, a manutenção dos estereótipos. Então, a escravidão, ela vai ser falsamente abolida,
os escravizados são libertos, e aí, mesmo com essa liberdade, a gente tem a manutenção de estereótipos, uma vez que o racismo, ele é elemento constitutivo do sistema capitalista. E aí, para que o sistema capitalista vá se mantendo, é preciso também perpetuar o racismo. E aí essa perpetuação vai ocasionar a perpetuação de alguns estereótipos, que são também essas heranças coloniais até os dias de hoje. Então, mulheres negras seguem ocupando esse lugar de trabalhadoras, né, de escravizadas do eito, de trabalhadora doméstica, de mulata. E os homens negros também permanecem nesse lugar, né, de criminalizado, de sujeito violento, de sujeito perigoso. Isso vai ocasionar diversos rebatimentos, não só a situação de pobreza, né, que a classe trabalhadora preta vive, mas também em relação ao aumento da violência. Então, mulheres negras sofrem mais violência, são as maiores vítimas de feminicídio, homens negros são os maiores encarcerados, são o maior contingente da população que é morto, que é assassinado pela polícia. Então, a gente vai ter a perpetuação desses estereótipos, mas com efeitos objetivos na vida das classes preta e trabalhadora. A população negra, né, então hoje, além de ocupar esse lugar, né, desses estereótipos, é também a maior população que vive desempregada, que ocupa postos precarizados, terceirizados, quarteirizados. Então são motoristas de aplicativos, são entregadores de aplicativos, são trabalhadoras domésticas, são vendedores ambulantes. Então é esse lugar que a gente vai sendo empurrado. E aí, diante disso, o papel do Estado seria trabalhar para atuar na condição, na construção de políticas de reparação dessas desigualdades, né? E atenuação também dessas desigualdades. E aí a gente tem, né, num outro contexto, a eleição de Lula da Silva em 2022. E aí o Lula, em 2023, ele sobe a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de alguns segmentos que representam a classe trabalhadora. Então, ele sobe acompanhado de pessoas indígenas, de pessoas com deficiência, mulheres negras, trabalhadores de chão de fábrica, professores. Então, são alguns segmentos que representam a classe trabalhadora. Só que aí é preciso questionar: o povo subiu a rampa do Palácio do Planalto, mas esse povo está incluso no orçamento? E aí, né, o Lula, ele vai criar o Ministério da Igualdade Racial, né, com a Aniele Franco à frente, o Ministério dos Povos Indígenas, né, com a Sônia Guajajara, o Ministério dos Direitos Humanos, com Silvia Almeida. E aí, assim que o Lula ele é eleito, ele vai anunciar várias medidas para antirracistas, né, direcionadas à população negra, né? Então ele vai recriar o programa Bolsa Família, né? Vai propiciar o retorno do Minha Casa Minha Vida, o retorno dos Mais Médicos, né? Ele cria programas voltados para a igualdade racial, ações de combate à violência contra a juventude negra e atendimento psicossocial das famílias dessa juventude atingida pela violência, o programa Primeira Infância Antirracista, a Política Nacional de Gestão Territorial e Quilombola. Então, ele vai também decretar outros territórios quilombolas que estavam em análise, o decreto que instituiu o Dia Nacional do Hip Hop, né, buscando valorizar a cultura preta e a cultura de favela, de periferia, a expansão das cotas, intercâmbio para as pessoas negras. Só que também, né, nessa esteira, ele vai implementar outras políticas que afetam estruturalmente a classe trabalhadora e que afetam objetivamente essa classe trabalhadora também. Então, ao passo que ele implementa políticas
antirracistas, ele também vai implementar medidas estruturais que vão impactar negativamente nas condições de vida de uma classe trabalhadora, de uma classe negra, que já vem passando por várias situações, né? Que já é uma população que é empobrecida pela colonialidade, pelo lá da época colonial e pelo sistema capitalista também, que se alimenta da vulnerabilidade e da desigualdade dessa população. E aí, a gente, né, pensar no governo Lula, né, no lugar que o presidente Lula ocupa hoje, é pensar também no papel do Estado, mas pensar no papel do Estado para além do senso comum, no papel do Estado dentro da sociedade burguesa, da sociedade de classes. E aí, a Elaine Behring, ela vai fazer uma reflexão e ela vai dizer que o Estado, ele é parteiro e parceiro do capital. Isso significa que o Estado contribuiu para o processo de acumulação primitiva de capital e também contribui para a manutenção do capitalismo. Tem um capítulo do Capital que se chama Assim Chamada Acumulação Primitiva, que o Marx vai dizer como que o Estado regulamentava as expropriações dos camponeses de sua terra, regulamentava castigos físicos, prisões e até a morte dos camponeses que não se adaptavam ao trabalho remunerado, né, que não se adaptavam a esse sistema de vender a sua força de trabalho para o capital. E aí o Marx, ali naquele capítulo, ele vai dizer como que o Estado, ele contribuiu para o processo de acumulação primitiva do capital. E se a gente pensar num cenário brasileiro também, onde o Estado traz uma população negra, né, sequestra uma população negra da África, para poder trabalhar e produzir aqui no Brasil, a gente também começa a refletir como é que esse Estado contribui como parteiro do capital aqui no nosso país. Então, é esse Estado, né? O papel do Estado, ele não é mediar as relações. O papel do Estado hoje é contribuir para a manutenção desse sistema capitalista. E aí, pensando que, né, conforme o Clóvis Moura vai definir para a gente que o racismo, ele é uma ideologia que ele é constitutiva do capitalismo. Então, o racismo, ele é constitutivo do sistema capitalista. A gente precisa fazer a reflexão. Se o racismo é constitutivo do sistema capitalista, é possível um governo popular e antirracista em meio a uma sociedade de classes? Esse é o questionamento que a gente precisa fazer. Então, voltando para o governo Lula, o Lula, ele vence as eleições em 2022, mas vence a partir de um pacto de classes que é muito mais aprofundado do que o pacto de classes que possibilitou a sua eleição em 2002. Então, o Lula, ele não foi eleito à toa e ele não foi eleito pela vontade popular, ele foi eleito porque a burguesia, a direita e a extrema-direita permitiu. É importante a gente pensar também que nós, embora o Bolsonaro não tenha vencido as eleições em 2022, nós permanecemos sobre um Estado neofascista, que é o fascismo com características do século XXI. E aí, uma característica do neofascismo é o neoliberalismo, é a sanha neoliberal que ele traz consigo. E aí, desta forma, o governo Lula, ele vence as eleições, né, com esse pacto de classes mais aprofundado, e ele vai reproduzir a lógica do neofascismo, que é neoliberal, né, que é tipicamente neoliberal. E aí, desde quando ele está nesse processo de campanha eleitoral, ele nunca se comprometeu a revogar as contrarreformas estruturais. E aí ele vence as eleições, ele assume, mas ele não revoga.
pelo contrário, ele vem aprofundando algumas medidas de austeridade fiscal. Então, a gente tem a perpetuação da contra-reforma trabalhista, da contra-reforma da Previdência, da contra-reforma do ensino superior, da contra-reforma do ensino médio, que vai afetar profundamente a vida das frações negras da população. A gente tem o teto de gastos, a substituição do teto de gastos pelo novo arcabouço fiscal, mas o novo arcabouço fiscal ele vai seguir a mesma lógica de austeridade do que o teto de gastos. E aí, a gente tem, por exemplo, também o Bolsa Família, que esse ano de 2024 não passou por nenhum aumento. Nós temos a liberação da quantia de 7,6 bilhões, né, que é um valor que foi direcionado ao agronegócio. Nós temos também a privatização dos presídios, num cenário em que a população negra, né, é as maiores encarceradas. Então, nós vivemos um cenário de encarceramento em massa da juventude pobre, preta. Nós vivemos num cenário de aumento exponencial do encarceramento de mulheres negras. E aí a gente tem, ao passo, a implementação de um projeto de privatização dos presídios, que vai trazer a exploração e a expropriação da mão de obra das pessoas que estão em situação de encarceramento e que vai transformar o encarceramento num negócio. Então, isso é uma lógica que vai propiciar o maior encarceramento da população negra, agora sob a lógica de lucro. Então, dito tudo isso, a gente vai dizer que as medidas antirracistas que são implementadas no governo Lula não ultrapassam a perspectiva identitária, porque são medidas que não afetam estruturalmente a vida das classes trabalhadoras, ao passo que outras medidas de austeridade que pioram as condições de vida da classe trabalhadora são implementadas. Obrigada.